A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Estamos por aqui no ar com mais um episódio do nosso querido Vozes da Educação. Um pouquinho depois das 11, mas está tudo certo. Eu sou a Mariela Faller e é sempre um prazer imenso dividir esse espaço de escuta, de conversa, de compromisso com vocês. Aqui a gente constrói uma travessia feita de afetos, perguntas, contradições, indignações e sonhos. Um caminho onde a gente caminha junto, no compasso de quem acredita que a educação precisa ser pública, viva, inclusiva e com sentido. E, como sempre, esse é um espaço para pensar junto, sem verdades absolutas, mas com muita vontade de abrir janelas no pensamento. Hoje vamos falar de uma educação que está em disputa. De um lado, o sonho de garantir direitos, inclusão, respeito e transformação. Do outro, a lógica do mercado, das plataformas, dos números frios. E no meio disso tudo, o professor, a sala de aula, o estudante, a vida real. Mas antes de entrarmos nos nossos drops de realidade de hoje, vamos fazer uma breve retomada do episódio anterior. O tema foi forte, sensível e mexeu com muita gente. Falamos sobre a crise na profissão docente, aquela mistura de pressão, falta de reconhecimento e o que o sociólogo François Dubé fala de sofrimento ético. E a repercussão foi muito bacana nas nossas redes sociais, principalmente via WhatsApp. Vocês mandaram mensagens emocionantes e eu vou compartilhar aqui agora alguns relatos que a gente recebeu. Tá? Primeiro, vou compartilhar então esse que a Daniela, professora da rede pública de 42 anos que mora em Novo Hamburgo, nos trouxe. Ela disse que o episódio tocou profundamente, de um jeito que nem consegue explicar direito. Ela contou que ama o que faz, mas que tem sido cada vez mais difícil manter o ânimo. Falou sobre a cobrança constante, a violência simbólica, que é bem real, e a sensação constante de desvalorização. Confidenciou que já pensou em desistir várias vezes. E quando a gente falou do tal sofrimento ético, ela disse: é isso. A Dani entrou na profissão cheia de sonhos, mas sai da escola todos os dias carregando uma frustração que só quem vive sabe o peso que tem. Tem um outro relato bem interessante também que eu vou compartilhar com vocês, que é da Célia. Ela é mãe e ex-professora, 58 anos, moradora aqui de Torres. Ela disse que precisou trabalhar, que ela foi professora por 20 anos, né? E que precisou se afastar da profissão por burnout. É muito sério, né? Ela contou que viu colegas adoecendo, chorando no intervalo e que ninguém fazia nada. Disse que a escola virou um depósito de problemas sociais, né? A questão toda envolve esse compromisso, né? Que as pessoas têm. O envolvimento das pessoas deve ser, de fato, para acolher essas pessoas, né? Num primeiro momento, a sensação que tinha era essa, né? E o professor é jogado assim meio que de lado, ela sente às vezes, né? Mesmo fora da sala de aula, como mãe, ela ainda percebe que os filhos têm professores incríveis, né? E que algumas vezes estão exaustos, mas é o mal da profissão, ela diz, né? E ela diz que sente um amor à profissão, né? Que resolve tudo, né? E que esse respeito e essa estrutura também fazem parte do pacote. Então, são experiências que a gente tem aí para compartilhar, né? A Célia, ela atuava como professora não aqui em Torres, ela atuava numa outra rede de ensino, no município de Araricá, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, atualmente, ela mora em Torres, né? E
vai por aí, né? Tem mais alguns outros depoimentos, mas como eu já entrei um pouquinho mais tarde hoje, eu vou guardá-los para uma próxima ocasião, vou publicar lá no site, que se vocês quiserem ler, conhecer, né, vão poder ter acesso a ele. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Empolgada, esqueci a vinheta. Vamos então àquele recadinho rápido, né? Que todo episódio eu sempre trago para gente. Esse episódio vai ao ar amanhã, de novo, né? Às 17 horas, na nossa rádio 87,5 MHz. Se perder ou quiser ouvir depois, é só acessar Cultural FM 875.com, no nosso site, ou acompanhar pelo app, que eu já expliquei outra vez para vocês, é só baixar e pronto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Nosso Facebook, Rádio Cultural FM 87.5 Torres, tracinho RS, tudo minúsculo, e no Instagram, @cultural FM 87.5. Agora, se você quiser interagir conosco ao vivo, né, ou ligar e mandar uma mensagem, também pode ser, né, é pelo WhatsApp, 51996620405, ou nos comentários da transmissão via YouTube, ok? Bora começar essa festa? Bom, como a gente já tem feito, né, a gente está seguindo juntos aí com essas discussões, e hoje eu trago, assim, uma nova forma de organização do nosso programa. É um quadro novo que eu chamei de Drops de Realidade, onde eu vou lendo ao longo da semana as principais informações publicadas nos meios de comunicação e trago aqui para a gente uma breve discussão, tá? No episódio de hoje, nós vamos abordar 4 aspectos diferentes, mas com o mesmo fio condutor: a luta por uma educação pública que seja de fato justa, democrática, inclusiva e centrada nas pessoas. Então, vamos começar fazendo uma pergunta simples, mas profunda, né? Quem está lucrando com a educação? E eu já adianto, spoiler, não é o professor. A reportagem do Instituto Conhecimento Liberta, com o título impactante "Tem gente ganhando dinheiro com a educação?", joga luz sobre uma verdade incômoda, mas que muitos professores, estudantes e pais já sentem no dia a dia. A educação parece que virou um negócio, né? Enquanto os profissionais da educação enfrentam salários congelados, falta de valorização pelas salas superlotadas e condições precárias de trabalho, um novo grupo de protagonistas tem se destacado nesse cenário, não por contribuir com o aprendizado, mas por lucrar com ele. Estamos falando de grandes empresas de tecnologia educacional, editoras e plataformas digitais que vêm formando contratos milionários com governos públicos, né? Plataformas padronizadas, apostilas fechadas, sistemas automatizados de correção e relatórios inteligentes prometem eficiência, mas entregam o quê? O que temos visto na prática, de acordo com o instituto, né, que fez essa pesquisa, é a substituição de processos pedagógicos críticos e humanos por modelos engessados e impessoais, muitas vezes implementados sem qualquer consulta aos educadores, que estão na linha de frente da sala de aula. E mais, muitas dessas soluções são apresentadas como inovação, mas escondem uma lógica muito familiar: a do lucro acima da qualidade. A formação continuada, por exemplo, quando oferecida, vem de empresas que nunca pisaram numa escola pública. E o resultado é um exército de professores sufocados por metas e plataformas que pouco dialogam com a realidade da comunidade escolar. Vale lembrar, né? Educação é um direito e não uma mercadoria. Mas o que estamos vendo é uma política educacional cada vez mais alinhada ao chamado modelo de negócios, no geral, que a reportagem traz, né? Uma lógica em que o aluno vira cliente, o professor vira operário de um sistema automatizado e a aprendizagem vira um produto. E você, ouvinte, internauta?
Já passou por uma experiência com essas plataformas contratadas, sem debate pedagógico? Conhece alguma escola onde isso tenha acontecido? Conta pra gente. Sua vivência é parte fundamental dessa conversa. E para quem quer se aprofundar nesse tema, fica aqui uma indicação de leitura. Esse livro do Gaudêncio Frigoto, chamado A Pedagogia do Capital, ele é um livro que contribui para que a gente possa compreender como a lógica do mercado tem colonizado a educação pública e o que podemos fazer para resistir a isso. Então, fica essa dica aí de leitura, uma leitura bem fluida, bem tranquila, e quem tem interesse em aprofundar mais o assunto, pega aí esse livro e vai atrás, tá? A gente segue aqui firmes, porque acreditar na educação é também lutar por ela. Não dá para falar de qualidade sem valorizar o professor, e não dá para aceitar que o direito à educação seja reduzido a uma oportunidade de negócio. Eu vou disponibilizar no site da rádio o linkzinho onde vocês podem acessar essa reportagem completinha do Instituto, tá? Comunitário de Libertar. Peraí que agora me confundi. Deixa eu ver, o Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, né? Muito bom esse material que eles produzem lá. E o segundo drop que a gente vai falar hoje é envolvendo uma atualização bem interessante e desafiadora, e que também nos traz questionamentos, né? Concursos com avaliação psicológica e simulação de aula em Porto Alegre. Aí, esse texto que eu trouxe para vocês, que foi publicado na GZH, ele pergunta assim, é avanço ou retrocesso, né? A gente tem que pensar sobre isso, né? Agora, o nosso foco, como eu disse agora no título, né, está em Porto Alegre, que está propondo mudanças significativas nos concursos para professores. Vejam bem, o discurso oficial desse projeto de lei é bem sedutor: melhorar a qualidade da seleção na hora de contratar os professores, né? Mas a pergunta que não quer calar é: a que custo, né? E com base em que critérios? De acordo com essa reportagem recente do GZH, a nova proposta inclui entrevista psicológica e aula simulada como parte do processo seletivo. A princípio, pode parecer positivo. Afinal, quem não quer professores bem preparados, com equilíbrio emocional e boas práticas pedagógicas, não é mesmo? Mas vamos olhar com calma um pouquinho mais essa questão. Essa proposta, embora tenha esse viés bem intencionado, ela levanta uma série de alertas, porque o problema não está necessariamente no que ela propõe, mas em como e por que ela está propondo isso. Vamos pensar um pouquinho, vamos por partes, né? Pensar nisso. Quem vai avaliar essa aula simulada? Professores com experiência na rede, técnicos administrativos, consultores externos, a gente vai ter que parar para pensar sobre isso, né? Que critérios serão utilizados? Será a fluência verbal, a metodologia, a postura corporal, ou tudo isso junto, somado a um filtro subjetivo? E sobre a avaliação psicológica, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? A criação de um perfil psicológico ideal, vamos colocar entre aspas essa expressão, né? Pode abrir margem para discriminação disfarçada de técnica. Pessoas que pensam diferente, que vêm de trajetórias não convencionais ou que não se encaixam no padrão esperado, podem ser excluídas, sem sequer uma chance de mostrar seu trabalho pedagógico real. Então fica a questão, né? Será que o concurso vai começar a selecionar, abre aspas, personalidades aceitáveis, fecha aspas, em vez de bons educadores? E o mais importante, essas mudanças já foram ou vão ser, né, discutidas com os professores da rede? Haverá ou já houve uma escuta, consulta, participação? Ou foi mais uma decisão, ou está sendo mais uma decisão tomada de cima para baixo, né? Queremos ouvir você. Você acha interessante, vamos usar assim para não dizer só justo, né? Mas interessante, justo, né? Incluir avaliação psicológica
em concursos para professores? O que realmente deveria ser avaliado nesse processo? Conta pra gente nos comentários, no chat ao vivo, ou manda mensagem, que eu faço como da semana passada, posso ler no próximo programa, porque a sua opinião é muito importante nesse debate. E, novamente, nesses dropzinhos, eu sempre vou estar trazendo para nós aqui no nosso momento, quem quer se aprofundar um pouco mais, né, sobre o assunto. Tem aí a sugestão de um livro chamado Mal-Estar na Docência, de Maria Helena Souza Pato. É uma leitura fundamental para entender as pressões emocionais e estruturais que afetam quem está em sala de aula. E outro material bem bacana, e que quem não quiser ler pode ouvir, né? É o podcast Meritocracia. É porque eu mereci. Né? É o título do podcast. É um episódio que o Leandro Carnal e a Gabriela Prioli se perguntam, afinal, faz sentido falar em meritocracia numa sociedade tão desigual? Vale muito essa escuta, gente. Podem acessar lá esse podcast. Eu também vou colocar o link lá nas redes sociais da rádio, tá? Que é para vocês poderem acessar quem tiver interesse. Muito bom, vale muito a escuta. E a gente tem que pensar e tem que se informar sobre isso tudo, porque no fim das contas, valorizar o professor não é criar filtros cada vez mais, vamos dizer assim, excludentes, mas sim oferecer formação, escuta, boas condições de trabalho e respeito, não é? Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Por aqui, Mariela Faller, com produção técnica de Gilmar dos Santos. Vamos ao drop 3. Censo Escolar 2024. Mais do que números, rostos e histórias. Vamos mergulhar no censo, nos resultados do Censo Escolar 2024, divulgados, né? Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação e pelo INEP, agora, semana passada. E, como sempre, os números nos contam muito, mas não tudo. Avanços que merecem destaque. Educação em tempo integral, por exemplo, né? As matrículas passaram de 18,2% em 2022 para 22,9% em 2024. Um crescimento significativo que indica maior oferta de jornada ampliada para os estudantes. Em relação à educação profissional e tecnológica, o número de matrículas cresceu 2,4 vezes mais do que o registrado em 2023, mostrando um avanço importante na formação técnica dos jovens. Em relação à gestão escolar, o acesso ao cargo de diretor escolar, baseado em critérios técnicos, aumentou de 16,3% para 27,3% entre 2023 e 2024, refletindo um movimento positivo em direção à valorização da competência na liderança educacional. Mas os dados também nos desafiam. Apesar dos avanços, o acesso à escola ainda é profundamente desigual. Crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social continuam enfrentando barreiras para uma educação de qualidade. E aí surgem perguntas que não podemos ignorar. Quem está fora? Quem ainda está fora da escola? Quem está dentro, mas sem aprender de verdade? E outra, quais são as histórias por trás dessas estatísticas, né? Por isso que a gente tem que olhar para esses rostos, para essas trajetórias, né? E para aprofundar essa reflexão, eu trago para você a sugestão de leitura do livro Infância, Pobreza e Educação no Brasil, organizado por Jaqueline Moll, ótima, amo as escritas dela, e Nilda Alves. É uma leitura, assim, que nos contribui, né, para o nosso entendimento sobre como as desigualdades sociais impactam o direito à educação.
E outra sugestão que eu vou dar para vocês, para aprofundar na reflexão, é um documentário chamado Pro Dia Nascer Feliz, do João Jardim. Ele é um retrato sensível das realidades enfrentadas por estudantes em diferentes contextos do Brasil. Vale muito a pena a gente olhar. E aí eu pergunto para vocês, que tal utilizar os dados do censo como ponto de partida para todas as rodas de conversa nas escolas? Lembro que em programas anteriores eu já falava sobre isso, sobre como a gente utilizar esses resultados das provas, das avaliações externas, né, de forma a transformá-los para além de números, né, em qualidade na educação. Esse é mais um ponto também para a gente refletir com os professores, com os estudantes, né, com os educadores, sobre esses desafios e possibilidades revelados por esses números, né? Que isso pode ser um passo importante para a gente, de fato, transformar a realidade educacional. Que a gente já viu ali pelos outros 2 drops, né? A gente tem grandes desafios aí pela frente. Por quê? No fim das contas, a educação vai além dos números, né? Ela é feita de pessoas, histórias, sonhos, lutas, né? Então, que nós possamos olhar para os dados com sensibilidade e compromisso, buscando sempre uma escola mais justa e acolhedora para todos. Então, esse aí também, o linkzinho dessa notícia que foi divulgada pelo MEC também vou disponibilizar para vocês. E o último drop de realidade de hoje é inclusão para valer. Promessa ou realidade? Tomara que seja realidade, né? Para finalizarmos, então, vamos falar sobre o programa recém-lançado pelo Ministério da Educação, que é o programa Inclusão para Valer. O nome é forte. E é bom que seja forte, a gente precisa dessa força, né? O objetivo também, apoiar estados e municípios na oferta de atendimento educacional especializado, o AEE. Na prática, isso significa investimento em formação docente, recursos de acessibilidade, apoio técnico e valorização da diversidade nas escolas. E sim, isso é um avanço importante que merece ser reconhecido. Mas agora, como sempre, a gente vai fazer essa parte aqui também, né? A pergunta que ecoa e que a gente precisa fazer com toda a honestidade é: estamos mesmo preparados para uma inclusão que seja para valer? Porque a realidade das escolas ainda é marcada por ausência, falta de profissionais especializados, como professores do AE, intérpretes de Libras ou mediadores. A gente vê uma gama de cursos, de professores, a gente percebe que cresce pelos dados, né, que se tem divulgados por aí, só que a gente ainda tem uma demanda bem aquém, né, de profissionais para atender essas especificidades da aprendizagem, né? Então, a gente também tem que levar em consideração a acessibilidade precária, tanto física quanto comunicacional, e um despreparo generalizado que nasce, né, de uma questão assim bem difícil, né, que é da ausência de políticas formativas continuadas, humanizadas e eficazes com esse olhar específico, né, para a inclusão. Tem programas, né, só que a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla, porque a inclusão é sempre, todo dia, todo momento, né? Então, é um assunto bem sensível, né? Mais do que uma política de governo, a educação inclusiva, ela precisa ser uma política de Estado, né? Não é mudando o governo, isso deixa de ser falado, deixa de ser conduzido, o programa é descontinuado. Essa deve ser uma bandeira, né, levantada e conduzida integralmente o tempo todo, independente de qual é o segmento político que está na governabilidade do país, né? Permanente deve ser e séria, né? Essa visão, né? Essa política comprometida com os direitos humanos, com o acolhimento, com a escuta de quem vive a inclusão ou a exclusão no seu dia a dia. Então, para aprofundar também essa questão, eu trago a sugestão do livro Educação Inclusiva, com os pingos nos is, do Romeu Kazumi Sasaki. É uma leitura que também, assim, olha, abre portas para desconstruir mitos e entender a inclusão como direito, não como favor.
E também sugiro o filme Meu Pé Esquerdo, baseado na história real de Christy Brown. É um mergulho sensível na potência das pessoas com deficiência quando encontram apoio e respeito. E aqui vai um convite. Se você é profissional da educação inclusiva, mãe, pai, familiar de aluno com deficiência ou estudante com deficiência, sua voz importa e muito. Compartilhe sua experiência com a gente, como está sendo a inclusão aí na sua escola, na sua cidade, porque garantir o acesso é só o começo. Incluir de verdade é construir espaços onde todas as pessoas possam aprender, conviver e ser respeitadas em sua singularidade. E eu estou torcendo muito, mas muito mesmo, que o programa Inclusão para Valer não seja apenas um nome bonito, mas um compromisso diário com a dignidade e o direito de todos e todas à educação. Também vou disponibilizar o link deste documento, dessa notícia do MEC. E trago agora para vocês também um momento de comunidade, para que vocês possam estar atualizados sobre o que está acontecendo por aqui. Por exemplo, no dia 13 de junho, às 19 horas, no Salão de Curralinhos, em Passo de Torres, haverá o Bingo da Pai de Passo de Torres. A cartela dupla custa R$ 30. E aí, então, faço esse convite para vocês apoiarem essa causa tão especial. Vai ter prêmios incríveis, diversão, garantia de solidariedade no ar e muita comelância, coisitas boas para vender lá e comer também. E outro evento bem bacana que eu quero compartilhar com vocês é a festa de Páscoa do Clube de Mães da Rosa do Mar. No dia 19 de abril, a partir das 15 horas, na Associação dos Moradores da Rosa do Mar, haverá esse evento. Eles vão fazer uma tarde linda para as crianças. E se você quiser ajudar, ainda pode, fazendo um Pix para o CPF 251 463 860 72. As integrantes do Clube de Mães compartilharam que todos os anos realizam essa e outras ações voltadas às crianças da comunidade. E os relatos são emocionantes, marcados por gratidão, carinho e um profundo senso de cuidado coletivo. Ok? Vou repetir o Pix, ó, chave Pix CPF 251.463.860-72. E agora, mudando de saco para mala, mas ainda com o mesmo propósito, eu quero trazer para vocês aqui um spoiler. Tem novidade chegando e eu vou contar com uma participação muito especial aqui no programa. E em breve a gente vai ganhar um brilho ainda mais especial. A gente fala muito aqui, né, do ser, fazer docente, né, da preocupação que o professor tem com seus estudantes, com as crianças em sala de aula. Então, nada melhor do que a gente ter aqui o encantamento e a iluminação de uma criança. Quem vem aí no próximo episódio é um menino curioso, inteligente e apaixonado por livros. Ele tem apenas 9 anos, estuda no 4º ano do ensino fundamental da EMF Manuel Rodrigues da Silva, em Passo de Torres. Ele mora no bairro Praia Azul e está chegando por aí. Vocês vão ver, os olhos dele brilham quando ele fala de histórias, né? A voz dele carrega perguntas e descobertas. E a presença dele vai nos lembrar que a educação é feita também de sonhos pequenos que crescem junto com as crianças. Então, fiquem ligadinhos, porque quando ele chegar, vocês vão ver nesse episódio que ele vai estar por aqui, ele vai espalhar alegria, magia e muita inspiração. Tô louca para chegar esse momento. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Olá, você está acompanhando por aqui o programa Vozes da Educação, comigo, Mariela Faller, e com direção de produção de Eduardo Maurer Gomes. Nós vamos agora para a hora da história. Chegou aquele momento
maravilhoso que a gente ama aqui no Vozes da Educação, que é a hora da história. Um tempo de escuta, de afeto, de imaginação. Hoje eu trouxe um livro muito especial, cheio de cores, frases simples e sentimentos profundos. É o livro da gratidão. Escrito e ilustrado por Todd Parr. Esse livro é um convite para a gente prestar atenção nas coisas boas que nos cercam. E, mesmo nos dias difíceis, lembrar que sempre tem alguma coisa pela qual podemos ser gratos. Vamos escutar um trechinho? Então, sou grato por meus pés, por eles me levarem a lugares divertidos. Sou grato pelas minhas mãos, porque posso fazer desenhos com elas. Sou grato pela minha família, porque eles me ajudam quando estou triste. Sou grato pelo meu cachorro, porque ele me faz companhia quando estou sozinho, né? Sou grato pela escola, porque nela eu aprendo coisas novas todos os dias. Sou grato por mim mesmo, porque sou especial. Vou mostrar para vocês aqui. Eu não li todo ele, né? Mas aqui, ó, as ilustrações. Quem está nos ouvindo não vê, mas depois já pode acessar o site da rádio e vai ver. As ilustrações são magníficas, repletas de cor e sentido, né? É muito lindo. O Todd Parr tem esse dom de falar com simplicidade sobre coisas imensas, né? Gratidão não é sobre ter tudo, mas sobre perceber o valor do que a gente tem, do que a gente já tem. Às vezes a gente esquece de agradecer pelo café da manhã, pela gargalhada com um amigo, por um bilhetinho carinhoso que recebeu de uma criança, né, de um aluno, de um estudante, ou até pela coragem de levantar e seguir. E sabe de uma coisa? Ser grato transforma o jeito da gente olhar o mundo e transforma também o mundo que a gente olha. E você, pelo que é grato hoje? Pode ser algo simples, pequeno, cotidiano, mas que faz seu dia a dia ter mais sentido. Conta pra gente aí nos comentários, no nosso Instagram, @cultural87.5, ou manda pelo WhatsApp 51 Quem sabe a sua gratidão não vira uma poesia, né? E uma inspiração para um próximo episódio. Recebi aqui o bom dia da minha querida amiga Maria de Fátima, que está lá no Ceará me acompanhando. Ai, Fátima, muitas saudades tuas e que bom ter a tua companhia aqui com a gente. A Adri Xavier está dizendo parabéns pelo programa. Muito obrigada, Adri. Estou bem feliz, né? E aqui tem uma outra mensagem. Deixa eu ver, peraí. A mensagem diz assim: eu sigo há muito tempo o ICL, gosto muito do Eduardo Moreira. Fiz um mini curso através do ICL com José de Souza. Só o Gilmar não me disse quem foi que me disse isso. A Maria? Foi a Fátima. Sim, Fátima, tudo nós duas combinamos. Muito obrigada, ela disse parabéns. ICL, gente, quem não conhece ainda, vale a pena, porque os artigos deles e os cursos que eles nos proporcionam são magníficos, né? Para quem quer esclarecer, entender as coisas, ou então até começar a perceber algumas coisas, né? Então, gente, assim a gente encerra mais um episódio do Vozes da Educação. Eu acho que eu estava meio agitada hoje, porque eu entrei um pouco atrasada, meio que me preocupei com isso, né? E com o coração mais leve, os olhos mais atentos às belezas do dia a dia, a gente segue com a certeza de que, mesmo em tempos difíceis, sempre há algo a reconhecer, algo a agradecer. Então, que a gratidão seja essa semente silenciosa que a gente planta nos pequenos gestos, na escuta atenta, no cuidado com o outro, na coragem de seguir educando, mesmo quando tudo parece contrário. Que ela floresça em cada canto da nossa escola, da nossa casa, da nossa vida. Agradeço pela sua escuta, pela sua presença e pela esperança que você cultiva
junto a mim e a nossa equipe toda aqui do programa. Que este espaço continue sendo ponte entre ideias e afetos, entre o chão da escola e os sonhos que nos movem. Siga a rádio nas redes sociais, compartilhe o programa, envie suas histórias, suas perguntas, seus olhares, conta tudo para mim. E até a próxima, minha gente querida. Que a gente nunca perca a capacidade de agradecer, nem a coragem de sonhar. Beijo grande. Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.